Complicação desnecessária. Alberto parecia devastado. Eu não sabia, Eduardo, eu juro pela memória de nossa filha, Helena. Você sabia sim, ou pelo menos suspeitava, interrompeu Danilo enquanto abria sua pasta. Ele tirou um pequeno caderno com capa de couro que Eduardo reconheceu imediatamente, o diário de Helena, encontrado entre seus pertences após o acidente, mas que ele nunca teve coragem de ler. Encontramos isso entre as posses que o Sr. Mendes mantém, explicou Danilo. As últimas entradas são particularmente reveladoras. Eduardo pegou o diário com mãos trêmulas e leu em voz alta, 3 de maio. Encontrei documentos estranhos no escritório do papai. Meu certificado de nascimento tem uma anotação que nunca vi, gêmeo, 1 de 2. Eu tenho uma irmã ou irmão? Por que nunca me contaram? 7 de maio. Mamãe continua evitando minhas perguntas. Eu a confrontei diretamente e ela me disse para parar de procurar fantasmas, mas seus olhos atraíram. Há algo mais? 12 de maio. Contratei alguém para investigar se tenho um irmão gêmeo. Eu o encontrarei. Tenho o direito de saber. A última entrada era do dia 15 de maio, 3 dias antes do acidente que lhe custou a vida. Eu a encontrei. Tenho uma irmã gêmea. Seu nome é Luísa Oliveira e ela trabalha em um restaurante em Lalapa. Amanhã irei vê-la. Não direi a ninguém, nem mesmo a Eduardo. Quero que seja minha surpresa para ele. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia ter presença. A física na sala. Regina tinha fechado os olhos, como? Papá, essa garçonete se parece muito com a mamãe, exclamou Sofia, apontando com seu dedo pequeno para o outro lado do restaurante. Eduardo Mendes levantou os olhos do menu e sentiu o mundo parar ao seu redor. O sangue sumiu de seu rosto enquanto lentamente virava para olhar na direção apontada por sua filha de 5 anos. E lá estava ela, como um fantasma feito carne, o mesmo rosto que havia beijado 1000 vezes, os mesmos olhos azuis que o tinham olhado com amor por 10 anos, e o mesmo sorriso que tinha desaparecido para sempre naquela noite chuvosa há 3 anos. Não pode ser, murmurou Eduardo, derramando o copo de água sobre a mesa. A garçonete se aproximou ao notar o pequeno acidente, segurando uma bandeja vazia e com um sorriso amável que fez Eduardo se sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Estão prontos para pedir? Perguntou com naturalidade, sem perceber o efeito devastador que causava nele. Eduardo tentou falar, mas as palavras se recusaram a sair. Ao seu lado, Sofia olhava boquiaberta, alternando seu olhar entre a garçonete e a foto de sua mãe que sempre carregava em um pequeno medalhão. Está tudo bem, senhor? Perguntou a mulher, com genuína preocupação em sua voz. Eduardo finalmente conseguiu articular, você é idêntica à minha esposa falecida. A garçonete empalideceu, claramente desconfortável com a situação. Sinto muito, não era minha intenção. Não, por favor, interrompeu Eduardo, recuperando um pouco de compostura. Não tem que se desculpar. No bairro do APA, os vizinhos observavam com curiosidade o luxuoso veículo, tão fora de lugar naquela rua estreita onde a maioria se deslocava em motocicletas gastas e autocarros lotados. A tia Luísa mora aqui? Perguntou Sofia do seu assento de segurança. Parece que sim, princesa, respondeu Eduardo, verificando a direção no seu telefone. Passaram-se 3 dias desde o encontro no restaurante, 3 dias em que Eduardo mal tinha dormido, repassando mentalmente cada detalhe da sua vida com Helena, procurando pistas que pudesse ter passado despercebidas, sinais de que ela soubesse sobre a sua irmã gêmea. Luísa os esperava na entrada, vestida com calças de ganga e uma blusa simples, mas a sua semelhança com Helena era tão impressionante que Eduardo teve de fazer um esforço consciente para não ficar a olhar para ela. Obrigada por virem, disse ela, claramente nervosa. O meu apartamento não é muito grande. Não te preocupes, interrompeu Eduardo, só queremos conversar. O apartamento era, de facto, pequeno. Uma sala de estar conectava-se com uma cozinha aberta. Livros de gastronomia estavam empilhados em cada superfície disponível, e uma pequena coleção de plantas lutava por receber luz da única janela. Gostas de cozinhar? Perguntou Sofia, apontando para os livros.
Estudei gastronomia, respondeu Luísa, sorrindo. Um dia gostaria de ter o meu próprio. O restaurante. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Luísa contou sobre sua infância com pais adotivos na periferia de São Paulo. Cada pequeno gesto, a maneira como suas sobrancelhas se arqueavam levemente, era idêntica, mas também havia diferenças. O cabelo era mais curto e escuro, as mãos mostravam pequenas cicatrizes de trabalho árduo, e suas roupas eram simples, em contraste com as roupas de grife que Helena costumava usar. Minha esposa morreu há 3 anos, disse Eduardo, sua voz mal um sussurro. Em um acidente de carro. Ela nunca mencionou ter uma irmã gêmea. Talvez ela não soubesse, respondeu Luísa, com lágrimas se formando em seus olhos. Tenho procurado por minha irmã há anos, mas nunca tive informações suficientes. Da cozinha, uma voz chamou por Luísa. O gerente do restaurante a olhava impacientemente. Preciso voltar ao trabalho, disse ela, levantando-se rapidamente. Mas podemos conversar depois. Sim, claro, respondeu Eduardo, incapaz de dizer mais palavras. Quando Luísa se afastou, Eduardo sentiu a pequena mão de Sofia apertando a sua. Papai, podemos ver a tia Luísa de novo? Eduardo olhou para sua filha, vendo em seus olhos azuis os mesmos olhos de Helena, os mesmos olhos de Luísa, uma esperança que havia estado ausente por muito tempo. Sim, princesa, respondeu finalmente. Acho que temos muito o que conversar com ela. O que nenhum deles poderia imaginar era como esse encontro casual em um domingo qualquer um mudaria suas vidas para sempre, desenterrando segredos familiares enterrados por décadas e abrindo feridas que nunca haviam realmente cicatrizado. O Mercedes-Benz Classe S de Eduardo parou em frente ao modesto prédio de apartamentos. Atrás de sua fachada, havia vulnerabilidade. Acho que em breve você se mudará para um apartamento de luxo em Higienópolis e se esquecerá deste lugar e de mim, disse Marcelo. Não seja ridículo, respondeu Luísa, embora uma parte dela se perguntasse como sua vida mudaria com essa revelação. Só quero saber a verdade sobre minhas origens, sobre quem era minha irmã. Marcelo a encarou. Tenha cuidado, Luísa. As pessoas ricas jogam com regras diferentes, e os segredos familiares podem ser perigosos. O que nenhum dos dois sabia era o quão proféticas essas palavras se tornariam. A mansão dos Montenegro no bairro de Morumbi se erguia como um testemunho do poder e da riqueza acumulados ao longo das décadas. Eduardo tocou a campainha, respirando fundo para se preparar. Ao seu lado, Danilo Vasconcelos permanecia sério, com sua pasta de couro em mãos. Um mordomo os conduziu por corredores decorados com arte europeia até uma sala onde Regina Montenegro os esperava, sentada como uma rainha em seu trono. Apesar de sua idade, Regina mantinha a elegância e a dureza que a haviam tornado pioneira no mundo bancário. Eduardo, que surpresa, ela disse, sem se levantar. Não me lembro de ter marcado uma reunião familiar. E quem é este cavalheiro? Regina, precisamos falar sobre Helena, respondeu Eduardo, ignorando deliberadamente o protocolo que sua sogra tanto valorizava. Especificamente sobre sua adoção e sua irmã gêmea. O rosto de Regina perdeu momentaneamente a cor, mas recuperou a compostura com admirável rapidez. Não sei do que estás a falar. Luísa trabalhava como garçonete para custear seus estudos enquanto buscava sem sucesso sua irmã gêmea por anos. Meus pais adotivos, Raimundo e Jurema, sempre foram sinceros sobre minha adoção, explicou. No entanto, sabiam muito pouco, apenas que uma enfermeira lhes havia dito que eu era uma de 2 gêmeas e que a outra bebê foi adotada por uma família rica. Eduardo escutava atentamente, comparando essa história com o pouco que sabia sobre as origens de Helena. Os Montenegro, seus sogros, sempre foram extremamente reservados sobre a adoção de sua filha. Helena cresceu como filha única, disse Eduardo. Regina e Alberto Montenegro a adotaram recém-nascida e nunca mencionaram uma irmã gêmea. Tenho algumas fotos, disse Luísa, tirando seu telefone. De quando era pequena, as imagens mostravam uma versão infantil de Helena, Luísa, em ambientes humildes, um quintal com roupas penduradas, uma escola pública, celebrações modestas de Natal.
Era um mundo completamente oposto às mansões, escolas particulares e férias na Europa que haviam sido a realidade de Helena. Tenho que contratar alguém, disse Eduardo de repente. Um investigador para verificar tudo isso. Você não acredita em mim, replicou Luísa, franzindo a testa de uma forma tão parecida com Helena quando ficava zangada que Eduardo sentiu um arrepio. Não é isso, mas há muitas perguntas sem resposta. Por que foram separadas? Por que os Montenegro nunca mencionaram sua existência? Se você realmente é irmã de Helena, isso significa que você é Fame. Helena foi nossa única filha. Ambos sabemos que isso não é verdade, insistiu Eduardo. Conheci Luísa Oliveira, a semelhança é inegável. Regina apertou os lábios, avaliando Danilo com o olhar. Este homem é Danilo Vasconcelos, investigador privado, apresentou-se Danilo. Estamos reconstruindo a história das irmãs Oliveira Montenegro. As que? A voz de Alberto Montenegro ressoou da porta. Ao contrário de sua esposa, o patriarca de 70 anos tinha envelhecido visivelmente desde a morte de Helena. Seu cabelo era completamente branco e sua postura ligeiramente curvada. Do que estão falando? Parece que sua esposa tem explicações pendentes, respondeu Eduardo. Alberto se aproximou lentamente, com genuína confusão em seu rosto. Regina, do que se trata tudo isso? Regina suspirou, derrotada pela primeira vez em décadas. Sente-se, Alberto. Isso pode afetar seu coração. Durante a próxima hora, Regina revelou uma verdade guardada por 30 anos. Helena havia sido uma de duas gêmeas idênticas. As bebês tinham sido separadas. Peço desculpa pela confusão, é apenas que a semelhança é perturbadora, explicou Eduardo, com a voz trêmula. É a minha mãe, interveio Sofia com a brutal inocência de uma criança. Tornaste-te empregada de mesa quando foste para o céu? A mulher olhou para Sofia com uma mistura de compaixão e perplexidade antes de voltar sua atenção para Eduardo, que parecia prestes a desmaiar. Chamo-me Luísa Oliveira, disse finalmente, baixando a bandeja e sentando-se numa cadeira vazia, esquecendo completamente o seu papel de empregada de mesa. Embora pareça estranho, fui adotada quando era bebê e sempre soube que tinha uma irmã gêmea. O restaurante Cantino de Lisboa, outrora o local favorito de Eduardo e Helena, agora girava à sua volta como um carrossel enlouquecido. A coincidência era demasiado perfeita, demasiado cruel. Tinha evitado este lugar durante 3 anos após perder Helena, e no dia em que finalmente a encontra. Para retornar com sua filha, ele se encontra cara a cara com a imagem viva de sua esposa falecida. Helena nasceu em 12 de abril de 1992, recitou Eduardo mecanicamente, como se estivesse lendo um arquivo. No Hospital São Luís. Os olhos de Luísa se arregalaram. Essa é exatamente a minha data de nascimento. E o mesmo hospital. Sofia, alheia à magnitude do momento, sorriu amplamente. Isso significa que você é minha tia, declarou com a lógica simples da infância. Tenho uma tia que se parece com minha mãe. Eduardo observou como Luísa tentava processar a informação, seu rosto refletindo perfeitamente as expressões de surpresa que Helena costumava ter. Revisão do roteiro, asterisco em seu elegante escritório no Distrito Financeiro, Eduardo se encontrou com Danilo Vasconcelos, um investigador privado que havia colaborado com ele em assuntos empresariais no passado. Preciso de absoluta discrição, enfatizou Eduardo após explicar a situação. Os Montenegro são pessoas poderosas e não acredito que ficarão satisfeitos. Danilo assentiu enquanto fazia anotações. Vou começar com os registros de nascimento, os documentos de adoção e entrevistas com funcionários aposentados do hospital. Você tem algum contato dentro da família Montenegro que possa ser mais comunicativo? Eduardo pensou em Alberto, seu sogro, que sempre foi mais acolhedor do que Regina. Talvez. Deixe-me preparar o terreno primeiro. Enquanto isso, em seu apartamento, Luísa enfrentava o interrogatório de Marcelo. Você vai dizer quem era aquele cara do Mercedes? Insistiu ele, passeando pela pequena sala. E por que ele estava com uma menina? Que tipo de amizade é essa?
É o viúvo da minha irmã gêmea, respondeu Luísa finalmente, uma irmã que eu nunca conheci. E a menina é minha sobrinha. Marcelo parou abruptamente, sua expressão oscilando entre incredulidade e confusão. O quê? Do que você está falando? Você nunca mencionou uma irmã gêmea. Porque eu nunca a encontrei até agora, explicou Luísa, ou melhor, nunca encontrei a família dela. Ela morreu há 3 anos. Enquanto contava toda a história, Luísa observou como a expressão de Marcelo mudava. Já não era apenas ciúmes, era algo mais complexo, medo. Então agora você é parente de milionários. Seu tom era sarcástico, mas havia uma clara incerteza em sua voz. Título: Verdades Ocultas *INT. Sala de estar. Dia Alberto senta-se pensativo, tentando bloquear a realidade ao seu redor. Ao seu lado, Eduardo murmura, sua voz apenas um sussurro. Eduardo nunca chegou a conhecê-la. Regelina, recuperando a compostura, assente com pesar. Regelina, uma trágica coincidência. Ela morreu antes de poder se encontrar com sua irmã. Danilo levanta uma sobrancelha, cético. Danilo foi? O acidente aconteceu quando Helena estava indo para o bairro de Apa, não para sua aula de yoga em Jardins, como você disse à polícia. Regina fica pálida. Regina, isso é absurdo, eu não sabia. Danilo a interrompe firmemente. Danilo, as câmeras de tráfego confirmam sua rota. E há algo mais, o mecânico que revisou o veículo encontrou que os freios tinham sido manipulados. Eduardo se levanta de repente, alarmado. Eduardo, você está dizendo que não foi um acidente? Que alguém? Danilo, só estou dizendo que há pergunta sem resposta. Deveríamos falar com todos que sabiam que Helena estava procurando por sua irmã. O olhar de Eduardo se fixa em Regina, cujo rosto agora é uma máscara impassível. Regina, isso é ridículo. Você está acusando a família de sua esposa baseando-se em teorias conspiratórias absurdas? Eduardo, ainda não estou acusando ninguém, mas vou descobrir o que realmente aconteceu com Helena e quem está envolvido. Em outro lugar da cidade, Luísa recebe uma mensagem de Eduardo: encontrei o diário de Helena. Ela estava te procurando antes de morrer. A revelação envia arrepios por sua espinha. Algo começou. Corta. Título: Encontro Inesperado INT. Apartamento de Luísa, dia Sofia, uma menina curiosa, volta para a sala após explorar o apartamento ao ouvir seu nome. Sofia, eu gosto da minha tia Luísa. Ela faz a mesma cara que a mamãe quando está pensando. De repente, a campainha toca, interrompendo o momento. Luísa abre a porta, revelando Marcelo, um homem jovem e atlético vestido com roupas de motociclista. Luísa, incomodada, Marcelo, não esperava você tão cedo. Marcelo entra no apartamento, avaliando rapidamente Eduardo e Sofia com um olhar desconfiado. Marcelo, estou atrapalhando algo? Ele deixa sua casque sobre o balcão da cozinha. Luísa, Eduardo, Sofia, este é o Marcelo, meu namorado. Mais baixo, Marcelo, eles são amigos. Eduardo, estende a mão, muito prazer. Marcelo aperta sua mão com mais força do que o necessário. Marcelo, amigos do restaurante? Seus olhos se fixam em Eduardo com evidente desconfiança. Luísa, é complicado. Vou te explicar depois. O ambiente fica visivelmente tenso. Eduardo olha para o relógio, aproveitando a oportunidade. Eduardo, devíamos ir embora. Pega a mão de Sofia, mas gostaria de continuar essa conversa. Posso te ligar? Luísa assente, acompanhando-os até a porta enquanto Marcelo os observa de braços cruzados. XT. Apartamento de Luísa, dia já no carro, Sofia pergunta curiosa, Sofia, por que o namorado da tia Luísa parecia bravo? Eduardo, suspira, ligando o motor, às vezes os adultos se complicam, princesa. Nem todos entendem situações incomuns como essa. No dia seguinte, a busca pela identidade se transformava em algo muito mais sombrio, e no centro de tudo estava Regina Montenegro, uma mulher disposta a tudo para proteger os segredos familiares.
O jardim da casa de Eduardo em Alto de Pineiro, pela primeira vez em 3 anos, ecoava com risadas infantis. Sofia corria atrás das bolhas que Luísa lançava ao ar, suas gargalhadas ecoando pelas paredes da mansão, que por muito tempo só conheceu silêncio e dor. Da varanda, Eduardo observava. Eduardo fechou a cena com uma mistura de emoções. Ver Sofia tão feliz aliviava seu coração, mas a imagem de Luísa, tão parecida com Helena, brincando no mesmo jardim onde sua esposa costumava passar as tardes, gerava uma sensação de déjà vu quase insuportável. Nunca tinha visto a menina tão contente, comentou Dona Conceição, colocando uma bandeja com limonada ao lado de Eduardo. Essa moça tem um dom especial com ela. Dona Conceição, a governanta que havia trabalhado para os Mendes por mais de uma década, era a única pessoa do serviço que Eduardo havia mantido após a morte de Helena. Mais do que uma empregada, ela se tornara uma figura materna para Sofia e uma confidente silenciosa para Eduardo. Ela se parece tanto com ela, murmurou Eduardo. Não apenas fisicamente, seus gestos, sua forma de rir. Mas não é ela, respondeu a mulher com sabedoria prática. E o senhor deve ter cuidado com isso, senhor Eduardo. É fácil se confundir quando o coração está envolvido. Magoado, a conversa foi interrompida pelo interfone. Dona Conceição se levantou para atender e voltou acompanhada por Danilo Vasconcelos, cuja expressão séria contrastava com a alegria do jardim. Precisamos conversar, disse Danilo, sem rodeios. Eduardo assentiu e o conduziu até seu escritório. Luísa, que havia notado a chegada de Danilo, fez gestos indicando que se juntaria a eles em alguns minutos. Uma vez no escritório, Danilo tirou várias pastas de sua pasta. Investiguei mais sobre Marcelo Santos, o namorado de Luísa, começou, há algo que não se encaixa. Antes de se tornar motorista de aplicativo, trabalhava como mecânico numa oficina em Lapa, a mesma oficina onde Helena levou o carro 3 dias antes do acidente. Um arrepio percorreu as costas de Eduardo. Estás a sugerir? Perguntou Eduardo, sem terminar a frase. Ainda não estou a sugerir nada, esclareceu Danilo, mas é uma coincidência que merece ser investigada, especialmente considerando que Marcelo começou a sair com Luísa aproximadamente 6 meses após o acidente de Helena. A porta abriu-se e Luísa entrou, com as bochechas coradas depois de brincar com Sofia. Sobre o que estão a falar? Perguntou, notando imediatamente a tensão no ambiente. Eduardo trocou um olhar com Danilo, hesitando se devia partilhar as suas suspeitas sobre Marcelo. Finalmente, respondeu, há algo que deve saber. Enquanto Eduardo explicava a conexão descoberta, o rosto de Luísa passou da confusão para a incredulidade e finalmente para uma mistura de horror e fúria. Isso é absurdo, protestou, Marcelo não teria. Intervenção de Danilo, não estamos acusando ninguém, mas precisamos falar com ele. Queremos entender por que nunca mencionou que trabalhou na oficina onde Helena levou o carro antes de morrer. Luísa deixou-se cair num sofá, visivelmente perturbada. Tudo isso é uma loucura. Há 2 semanas a minha vida era normal. Agora descubro que tinha uma irmã gêmea que morreu antes de eu poder, Ramos de nos conhecer e que talvez foi assassinada. Além disso, meu namorado pode estar envolvido. Eduardo se aproximou dela, inseguro de como consolá-la. Antes que pudesse dizer algo, Sofia irrompeu no escritório. Por que todos estão sérios? Perguntou a menina enquanto corria em direção a Luísa. Tia Luísa, você está triste? Luísa enxugou rapidamente uma lágrima e sorriu para a menina. Não, querida, só estou um pouco cansada de tanto brincar. Sofia, por que não mostra para Luísa sua coleção de conchas? Sugeriu Eduardo, procurando um momento a sós com Danilo. Quando as duas saíram, Eduardo virou-se para o investigador. Que outras conexões você encontrou? Os Montenegro cancelaram uma transferência importante para uma conta nas Ilhas Caimã no dia seguinte ao funeral de Helena, respondeu Danilo. E há mais, Alberto não é o pai biológico das gêmeas. O quê? Eduardo ficou boquiaberto. Encontrei registros médicos antigos. Alberto tem uma condição genética que o torna estéril, sempre foi.
Esta revelação adicionava uma nova camada de complexidade ao mistério. Se Alberto não era o pai biológico, quem era? E o que isso tinha a ver com tudo o mais? Nero observou a nota críptica. Seu telefone tocou. Era Danilo. Estou no apartamento com Luísa, informou o investigador. Encontramos algo interessante, cartas entre Marcelo e Regina Montenegro. Eduardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Sobre o que falam? São vagas, mas mencionam pagamentos e um trabalho que precisava ser feito. O mais recente é de um mês atrás. Eduardo praguejou baixinho. As peças começavam a se encaixar de forma assustadora. Mantenha-a segura. Estarei aí em 15 minutos. Quando finalmente chegou ao prédio de Luísa, encontrou Danilo vigiando a entrada. Lá em cima, no apartamento, Luísa estava pálida, sentada no sofá, cercada por papéis e fotos. O que é tudo isso? Perguntou Eduardo. Encontrei em uma caixa que Marcelo guardava embaixo da cama, respondeu Luísa, sua voz mal passando de um sussurro. Há fotos minhas tiradas antes de nos conhecermos, como se ele estivesse me seguindo. Eduardo examinou as fotografias. De fato, mostravam Luísa em vários momentos, saindo do restaurante, indo para a escola de gastronomia, até mesmo na porta do prédio onde morava antes de se mudar com Marcelo. Isso não foi coincidência, disse, sentando-se ao lado dela. Ele te procurou deliberadamente. Por quê? Não entendo. O que eu tenho a ver com os Montenegros? Eduardo trocou olhares com Danilo antes de responder. Acho que Regina te via como uma ameaça, ou talvez como um seguro. Se Helena descobrisse a verdade sobre sua irmã, Regina poderia precisar de uma maneira de controlar a situação. Título: A Teia de Segredos INT. Apartamento de Eduardo, noite Eduardo, com a testa franzida, examina álbuns de fotos antigos. Ele para em uma imagem que nunca havia notado. Helena, grávida de Sofia, ao lado de seus pais em sua casa de veraneio. Ao fundo, uma casa imperceptível, um homem mais velho, talvez um funcionário, observa Helena com uma expressão que agora Eduardo interpreta como anseio. Eduardo lembra algo que Helena havia dito uma vez: às vezes sinto que meu pai me olha como se eu fosse uma estranha. De repente, o telefone interrompe seus pensamentos. É Luísa. Sua voz treme. Luísa Eduardo, Marcelo não está. Deixou um bilhete dizendo que precisa resolver algo. E está faltando dinheiro de nossas economias. Eduardo não faça nada. Estou indo para aí. Ligue para o Danilo. Eduardo desliga, sentindo que a teia de segredos está se tornando cada vez mais densa. A inquietante sensação de perigo paira sobre todos, especialmente sobre Luísa, o último elo de uma cadeia que alguém desesperadamente quer quebrar. EXT. Ruas de São Paulo, noite a chuva cai implacável sobre a cidade, transformando as ruas em rios e o tráfego em um caos absoluto. Eduardo, ao volante de seu Mercedes, bate impacientemente no volante enquanto avança lentamente em direção ao apartamento de Luísa. A ligação de Luísa o deixou inquieto e preocupado. Trecho revisado, Luísa se levantou determinada. Vou com você. É perigoso, mas é minha sobrinha também, afirmou com firmeza. Não vou me esconder enquanto minha família estiver em perigo. A palavra, família, ressoou entre eles. Em apenas 2 semanas, tinham passado de completos estranhos a estar unidos por laços mais fortes que o sangue, um segredo compartilhado, uma dor compartilhada e agora um perigo compartilhado. Enquanto se dirigiam para casa, Danilo recebeu outra chamada. Temos a confirmação. O carro da Helena foi sabotado, o sistema de freios foi manipulado profissionalmente. Marcelo, perguntou Eduardo, apertando o volante até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Provavelmente. Ele trabalhava como mecânico especializado em sistemas de freios antes de, por acaso, encontrar a Luísa. Tudo se encaixava em um quebra-cabeça horrível. Regina descobriu que a Helena sabia da existência de sua irmã gêmea. Helena planejava se encontrar com a Luísa e então, acidentalmente, os freios de seu carro falharam no momento exato. E agora, 3 anos depois, a história ameaçava se repetir.
Por que agora? Perguntou Luísa. Se a Regina conseguiu esconder tudo isso por 3 anos, por que entrar em pânico agora? O diário, respondeu Eduardo. Nunca o li até o Danilo encontrá-lo. E há algo mais ali, algo que ainda não descobrimos completamente. O verdadeiro pai, murmurou Danilo. A Helena menciona várias vezes que estava investigando quem era seu verdadeiro pai. Se o Alberto não é o pai biológico das gêmeas, então, quem é? Completou Luísa, deixando a pergunta no ar. Na varanda, uma garrafa de vinho descansava entre eles. O silêncio era confortável, como se conhecessem há toda a vida. Finalmente, Luísa quebrou o silêncio. Às vezes me pergunto como teria sido conhecer a Helena, disse. Eduardo esboçou um sorriso triste. Ela era apaixonada. Ondulante como tu, determinada. Não parava quando queria algo. Como encontrar sua irmã perdida, murmurou Luísa. Como encontrar você, concordou Eduardo. Seu olhar se encheu de uma implicação silenciosa. Helena havia morrido procurando a verdade. Estariam eles correndo o mesmo perigo? Não vou deixar que machuquem Sofia, disse Luísa com firmeza. Nem você. Eduardo a olhou, surpreso com a intensidade de sua declaração. Naquele momento, a semelhança com Helena era tão profunda que doía, mas havia algo único em Luísa, algo completamente dela, uma força forjada em circunstâncias diferentes daquelas que moldaram sua irmã. Eu também não vou deixar que te machuquem. Já perdi uma oliveira, não vou perder outra. Seus olhares se encontraram, e por um breve instante, algo mais do que a dor compartilhada flutuou entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Enquanto isso, no Hospital Albert Einstein, o mais exclusivo de São Paulo, Regina Montenegro recebia a deferência reservada para os pacientes mais prestigiosos. Um quarto privado com vista para o Parque Ibirapuera, uma equipe médica dedicada e segurança discreta para manter os curiosos afastados. Alberto Montenegro permanecia sentado ao lado da cama de sua esposa, seu rosto. Espião na minha vida. Marcelo tinha fingido amá-la por 2 anos, apenas para vigiá-la. A revelação atingiu Luísa com uma força devastadora, fazendo-a dobrar sobre si mesma. Eduardo quis consolá-la, mas as palavras lhe falharam. Como aliviar tal traição? O telefone de Danilo tocou, quebrando o silêncio. Preciso atender, disse, saindo para o corredor. Eduardo aproveitou o momento para mostrar a Luísa as últimas entradas do diário de Helena. Ela estava te procurando, Luísa. Tinha descoberto sua existência e queria te conhecer. Ela tinha um plano. Luísa leu as páginas com mãos trêmulas, enquanto as lágrimas rolavam silenciosamente por suas bochechas. Ela morreu tentando me encontrar, sussurrou, e agora entendo por que Regina nunca quis que nos conhecêssemos. Danilo retornou com uma expressão séria. Ela era meu contato na polícia. Encontraram o carro de Marcelo abandonado perto do aeroporto. Além disso, Regina Montenegro acabou de ser internada no hospital. Alberto ligou para a emergência dizendo que havia tomado comprimidos. Uma tentativa de suicídio? Perguntou Eduardo, incrédulo. Ou uma maneira conveniente de evitar interrogatórios, sugeriu Danilo. O telefone de Eduardo tocou. Era Dona Conceição, alarmada. Senhor Eduardo, alguém entrou na casa. Quebraram uma janela do escritório. A polícia está a caminho. Sofia. O terror tomou conta de sua voz. Ela está bem, a tenho comigo no meu quarto. Trancamos a porta. Não saia daí. Estou indo para aí, disse Eduardo, levantando-se rapidamente e explicando a situação. Aquilo estava fora de controle. Tradução: na casa de Eduardo, onde 2 viaturas policiais estavam estacionadas na entrada. O vidro de uma janela do estúdio estava quebrado, e vários oficiais estavam tirando impressões digitais e fotografias. Ao vê-los, Sofia correu em direção a eles, lançando-se nos braços de seu pai. Papá, alguém mal entrou na casa, exclamou a menina aterrorizada. Dona Conceição me escondeu no armário. Eduardo a abraçou com força, agradecendo silenciosamente por ela estar a salvo. O que levaram? Perguntou a um dos oficiais. Só mexeram nos papéis.
O estúdio está uma bagunça, mas não faltam objetos de valor, respondeu o oficial. Eduardo e Danilo trocaram olhares. Eles não estavam procurando joias ou dinheiro, estavam procurando informações. Luísa se aproximou de Sofia e se agachou para ficar na altura dela. Olá, princesa. Está bem? A menina assentiu, fungando o nariz. Tia Luísa, vai ficar conosco? Estou com medo. Luísa olhou para Eduardo, que assentiu quase imperceptivelmente. Sim, querida, vou ficar esta noite. Ninguém vai te machucar. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão. Não vamos esperar que Marcelo ou Regina tentem algo mais. Amanhã iremos à polícia com tudo o que temos. E Alberto? Perguntou Luísa. Se Regina tentou se suicidar, ele está sozinho no hospital com ela. Danilo, pode enviar alguém para vigiá-los? Pediu Eduardo. Não confio em nenhum dos dois no momento. Naquela noite, com Sofia finalmente dormindo e a casa sob vigilância policial, Eduardo e Luísa. Eles sentaram-se para considerar os seus próximos passos. Regina começava a despertar. Os seus olhos abriram-se lentamente, focando-se primeiro em Alberto, depois em Eduardo e finalmente em Danilo. Num instante, a sua expressão mudou de confusão para um cálculo frio. O que fazem aqui? A sua voz era fraca, mas mantinha o seu característico fio. Nós sabemos de tudo, Regina, disse Eduardo. Sobre Javier Salinas, como separaste as gêmeas e como ordenaste o assassinato de Helena quando descobriu a verdade. Regina esboçou um sorriso terrível, que não chegou aos seus olhos. Prova. Danilo deu um passo em frente, tirando o seu telefone. Temos o Marcelo Santos. Ele entregou-se esta manhã com provas concretas da sua participação no sabotagem do carro de Helena e está disposto a testemunhar que agiu sob as tuas ordens. Pela primeira vez, Eduardo viu um autêntico medo nos olhos de Regina, mas durou apenas um instante antes da sua máscara de controlo regressar. A palavra de um mecânico contra a minha. Um ninguém contra uma das mulheres mais respeitadas no mundo financeiro. Boa sorte com isso. Temos também as transferências, continuou Danilo. 3 pagamentos de R$ 500 mil cada, triangulados através de empresas fantasma, mas que eventualmente chegam a uma conta em nome de Marcelo. Regina não respondeu, mas o seu silêncio era eloquente. Alberto, que tinha ouvido tudo com crescente horror, levou uma mão ao peito. Mataste a nossa filha? Sussurrou. A nossa Helena? Não era nossa filha. Regina respondeu com frieza. Ela era filha de um motorista espanhol e uma prostituta. Ética pronunciou essas últimas palavras com amargura antes de conhecer Javier Salinas, nosso motorista espanhol. Ele era atraente e inteligente, apesar de sua falta de educação formal, e muito jovem. Eduardo prendeu a respiração ao começar a entender para onde essa história estava indo. Regina ofereceu dinheiro em troca de certos serviços que eu não podia fornecer. Javier aceitou, suponho que acreditando que seria um arranjo discreto, sem perceber com quem estava lidando. Alberto virou-se para eles, com lágrimas brilhando em seus olhos cansados. Quando descobriu que Regina estava grávida de gêmeas, entrou em pânico. Um bebê poderia ser explicado como adoção, mas 2 complicariam as coisas, e Javier estava começando a se apegar demais à ideia de ser pai. O que aconteceu com ele? Perguntou Danilo. Oficialmente, ele renunciou e voltou para a Espanha. Extraoficialmente, Alberto deixou a frase incompleta, seu silêncio mais eloquente do que qualquer confissão. Eduardo sentiu náuseas, a magnitude da maldade de Regina ultrapassava suas piores suspeitas. Você sabia que ela eliminou Javier? Não naquele momento, respondeu Alberto. Descobri anos depois, quando encontrei cartas que ele havia tentado enviar para Regina, perguntando sobre suas filhas. Cartas que nunca foram enviadas. E você nunca disse nada? A indignação de Eduardo era palpável. A quem? A polícia, contra minha própria esposa? Alberto negou com a cabeça. Escolhi proteger a Helena, dar-lhe a vida privilegiada que merecia. E sim, isso significou abandonar a outra menina, um pecado que carreguei toda a minha vida.
Um gemido suave vindo da cama indicou. Claro, aqui tens uma versão editada do excerto, mantendo a essência e clareza do original. Ele a vendeu para nós, e quando ameaçou destruir tudo o que tínhamos construído com sua obsessão por encontrar sua verdadeira família, tive que proteger nosso legado. Alberto cambaleou, seu rosto contorcido de dor. Eduardo se apressou em segurá-lo enquanto o ancião desabava. Precisamos de ajuda aqui, gritou Danilo, correndo para a porta. Médicos e enfermeiros irromperam no quarto, transferindo rapidamente Alberto para uma maca. Ataque cardíaco. Eduardo ouviu o diagnóstico enquanto levavam seu sogro. Regina permaneceu imóvel em sua cama, observando a cena com distante indiferença. Sempre foi fraco, murmurou, mesmo agora. Eduardo a encarou fixamente, incapaz de compreender tanta frieza. A polícia virá tomar seu depoimento, disse. E desta vez, Regina, não há dinheiro ou influência que possa te salvar. Ao sair do quarto para seguir os médicos que atendiam Alberto, Eduardo sentiu uma estranha sensação de vazio. A verdade sobre a morte de Helena não trouxe o consolo que ele esperava, apenas mais dor e a certeza de que o monstro responsável esteve por perto o tempo todo, sorrindo em funerais e aniversários, tendo Sofia em seus braços enquanto suas mãos estavam manchadas com o sangue de sua mãe. No corredor, ele encontrou Luísa, que havia chegado acompanhada de um oficial de polícia. Danilo me ligou, explicou ela. É verdade, Marcelo confessou. Eduardo assentiu, sua expressão sombria. Ele confessou tudo. Regina o pagou para sabotar os freios. Título: Segredos de Família, INT. Quarto de hospital, dia. O rosto de Alberto mostra cansaço e preocupação. Eduardo e Danilo entram. Alberto mal levanta os olhos. Alberto, com voz cansada, não deveria me surpreender te ver aqui. Suponho que você veio acusar minha esposa de outro crime. Eduardo, ignorando a hostilidade, como ela está? Alberto, os médicos dizem que ela tomou pílulas suficientes para se ferir, mas não para se matar. Muito conveniente para a sua teoria, não é? Danilo permanece perto da porta, observando Regina, dormindo sob o efeito de sedativos. Seu rosto, normalmente dominante, agora parece vulnerável. Eduardo, sentando-se em frente a Alberto. Alberto, precisamos falar sobre o pai biológico de Helena e Luísa. O idoso empalidece visivelmente. Alberto, não sei do que você está falando. Danilo, intervindo, sabemos que você é estéril. Está em seus registros médicos. Sempre foi. Alberto fecha os olhos, como se o peso de décadas de segredos finalmente o esmagasse. Alberto, Regina te dirá que usamos um doador anônimo, um médico de confiança, registros convenientemente perdidos. Eduardo, pressionando, mas a verdade é que Regina sempre conseguiu o que queria, não importando o custo. Incluindo eu, um marido que não podia lhe dar filhos, mas tinha o sobrenome e a fortuna que ela cobiçava. Alberto se levanta com dificuldade e se aproxima da janela, virando as costas para eles. Alberto, conte, quando Regina decidiu que queria uma filha, ela explorou todas as opções. A adoção era a mais fácil, mas ela insistia que a menina tivesse bons genes. São Paulo era deliberadamente austera. Paredes cinzentas, uma mesa metálica parafusada ao chão e câmeras de vigilância em cada canto. Marcelo Santos parecia diminuído neste ambiente, seus ombros estavam curvados e seu olhar fixo em suas mãos algemadas. Em sua frente, o detetive Gomes revisava sua declaração assinada. Então, confirma que a senhora Regina Montenegro lhe pagou R$ 1,5 milhão para manipular os freios do carro de Helena Mendes? Perguntou Gomes. Marcelo assentiu lentamente. Sim, mas nunca pensei que ela morreria. Me disseram que seria apenas um susto, um pequeno acidente para assustá-la. Na sala ao lado, Eduardo, Luísa e Danilo observavam o interrogatório através de um vidro unidirecional. Ele está mentindo, murmurou Eduardo. Os freios foram completamente desativados. Não havia como ser apenas um susto. A questão é se Regina especificamente ordenou que ele a matasse ou se Marcelo tomou essa decisão por conta própria, apontou Danilo.
Isso importa? A voz de Luísa tremia de raiva contida. Minha irmã está morta, minha sobrinha cresceu sem sua mãe e eu vivi 2 anos com o homem que ajudou que isso acontecesse. Na sala de interrogatórios, o detetive Gomes pressionava Marcelo. Como conheceu a senhora Montenegro? Marcelo passou uma mão pelo rosto cansado. Ela veio à oficina onde eu trabalhava. Perguntou especificamente por mim. Disse que precisava de alguém com minhas habilidades para um trabalho discreto e bem pago. E como soube de suas habilidades? Não sei. Suponho que perguntou por aí. Eu tinha reputado por sua habilidade em consertar o que outros não podiam e por sua discrição, o detetive colocou uma fotografia sobre a mesa, Luísa saindo de seu antigo apartamento, claramente capturada com uma teleobjetiva. E isso também foi ideia da senhora Montenegro? Marcelo desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Depois do acidente, ela me pediu para vigiar Luísa, me aproximar dela e informar se alguém a contatasse perguntando por Helena ou os Montenegro. E por que aceitou se tornar o namorado da mulher que estava espionando? Não achou isso excessivo? Pela primeira vez, Marcelo mostrou uma emoção genuína, vergonha. No começo era apenas um trabalho, mas depois a conheci de verdade e me apaixonei por ela. Levantou o olhar para o espelho, como se soubesse que Luísa estava observando. Isso não era fingimento. Luísa se afastou do vidro, incapaz de continuar ouvindo. Eduardo tentou segui-la, Rogamos acesso aos seus registros financeiros, tanto pessoais como corporativos, continuou o agente com firmeza. E também um mandado para revistar a sua residência. Pela primeira vez, Regina Montenegro mostrou uma genuína alarme. Isso é ridículo. Não encontrarão nada porque não há nada para encontrar, protestou ela. Marcelo Santos forneceu evidências substanciais, incluindo gravações de suas conversas, informou o segundo agente. Além disso, seu marido, Alberto Montenegro, concordou em testemunhar contra você. Regina empalideceu. Alberto está delirando. Acabou de sofrer um ataque cardíaco. Nenhum tribunal aceitará o testemunho de um homem em sua condição. Sua declaração foi tomada sob juramento na presença de um juiz antes de sua crise cardíaca, esclareceu o agente, antecipando o possível. Mais cedo ou mais tarde, algo assim poderia acontecer. Pela primeira vez em sua vida, Regina Montenegro ficou sem palavras. Na sala de espera do hospital, Eduardo encontrou Luísa sentada sozinha, olhando pela janela para a cidade que se estendia sob a chuva persistente. Como você está? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Não sei, respondeu Luísa sinceramente. Tudo isso é demais. Às vezes sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. Eu entendo o que você quer dizer. Permaneceram em silêncio por um momento, o som da chuva batendo contra os vidros criando uma estranha intimidade. O que vai acontecer com Alberto? Perguntou finalmente Luísa. Os médicos dizem que ele vai sobreviver, mas sofreu danos permanentes. Provavelmente precisará de cuidados constantes daqui para frente, respondeu Eduardo. Luísa ficou chocada com a pergunta. Não queremos nada desse dinheiro, respondeu com firmeza. Está manchado com o sangue da minha irmã. Uma vez no carro, Luísa soltou um longo suspiro. Você acha que um dia vão parar de nos perseguir? Perguntou. Eventualmente encontrarão algo mais interessante, respondeu Eduardo. Mas, por enquanto, somos a história do ano, a herdeira perdida, o milionário viúvo, a matriarca assassina. Parece uma novela barata, exceto que é a nossa vida. Ficaram em silêncio enquanto o motorista os levava para a clínica de reabilitação, onde Alberto residia após seu segundo ataque cardíaco. Ele havia ficado parcialmente paralisado do lado esquerdo. O idoso estava sentado em sua cadeira de rodas debaixo de uma árvore jacarandá no jardim da clínica. Apesar de sua condição, ele insistiu em se vestir formalmente para recebê-los, camisa branca engomada, calças sociais, até mesmo uma gravata. Luísa, Eduardo, cumprimentou com voz pastosa mas clara. Já terminaram? Sim, confirmou Eduardo. Regina recebeu 30 anos, Marcelo 10. Alberto assentiu lentamente, sem mostrar surpresa ou tristeza.
Tenho algo para vocês, disse, apontando para uma pasta em seu colo. Assinem estes documentos. Eduardo pegou a pasta e folheou os documentos com crescente surpresa. Você está transferindo todo o controle da Montenegro Holdings para um traste? Perguntou. Por quê? Para Sofia e qualquer filho que Luísa possa ter, respondeu Alberto. Um dia, Alberto explicou, o dinheiro não pode trazer de volta a Helena, mas pode garantir o futuro de seus descendentes. Luísa franziu a testa. Já te disse que não quero esse dinheiro, Alberto. Não é para você, replicou o idoso com firmeza inesperada. É o único gesto que posso fazer para compensar meus erros. Por favor, me permita isso. Luísa olhou para Eduardo em busca de conselho. Ele deu de ombros, deixando a decisão em suas mãos. Com uma condição, disse finalmente Luísa. Uma parte substancial será destinada a uma fundação para crianças adotadas em busca de suas famílias biológicas. Alberto assentiu, um pequeno sorriso se formando na parte do seu rosto que ainda respondia à sua vontade. Está feito. Verifica a página 7, disse. O fundo já havia sido estabelecido em nome da Fundação Helena Oliveira, com uma dotação inicial de 20 milhões de reais. Luísa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Apesar de tudo o que havia acontecido, este pequeno ato de redenção significava mais do que ela poderia expressar com palavras. Obrigada, murmurou, segurando a mão trêmula de Alberto. Naquela noite, na casa de Eduardo, eles celebraram um pequeno jantar com Dona Conceição e Sofia. A menina estava incomumente quieta, processando à sua maneira os eventos dos últimos meses. A avó Regina nunca vai sair da prisão? Perguntou finalmente enquanto Dona Conceição servia a sobremesa. Eduardo trocou olhares com Luísa antes de responder. É muito provável que não, princesa. E é verdade que foi ela quem fez o carro da mamãe quebrar? Texto melhorado, não há mais, continuou Eduardo. Regina tinha um arquivo completo sobre você. Ela esteve te vigiando por anos, não apenas através de Marcelo. Sabia exatamente quem você era e onde estava desde os 15 anos. Luísa levou a mão à boca. Por que ela não fez nada se me via como uma ameaça? Danilo acredita que ela te mantinha como um seguro, caso precisasse de outra filha para apresentar ao mundo, para manter as aparências, explicou Eduardo. Um substituto, concluiu Luísa amargamente. Uma peça de reposição para o seu peça. Família perfeita falsa. A crueldade calculada de Regina parecia não ter limites. Não só havia separado as irmãs e ordenado o assassinato de uma delas, mas também havia mantido a outra em reserva, pronta para ser explorada se necessário. O que fazemos agora? Perguntou Luísa, sobrecarregada por tudo o que descobrira. Eduardo segurou sua mão, um gesto que se tornara natural entre eles nos últimos dias. Agora buscamos justiça, para Helena, para ti, para Sofia. E tentamos construir algo bom a partir de todo esse horror. Enquanto falavam, nenhum dos dois percebeu a figura que os observava do final do corredor. Era Alberto Montenegro, numa cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira. Segurava um envelope velho e desgastado em seu colo, e em seus olhos brilhava a determinação de um homem consciente de que lhe resta pouco tempo para corrigir os erros de toda uma vida. O Tribunal Federal estava lotado no dia em que Regina Montenegro recebeu sua sentença. Jornalistas, curiosos e vários membros da Título, Justiça no Banco dos Réus. A elite financeira de São Paulo se apertava nos assentos, ansiosa por testemunhar a queda de uma das mulheres mais poderosas do país. Regina permanecia imperturbável no banco dos réus, com a postura ereta e o rosto composto em uma máscara de dignidade forçada. Em sua idade, sabia que a sentença de 30 anos por homicídio qualificado provavelmente significava que morreria na prisão. Eduardo e Luísa observava da primeira fila. Tinham decidido que Sofia, com quase 9 anos, era muito nova para testemunhar aquele momento, embora compreendesse vagamente que a avó má tinha algo a ver com o acidente de sua mãe. A justiça não traz os mortos de volta, murmurou Luísa enquanto via Regina ser escoltada para fora da sala, mas pelo menos ela não poderá mais ferir ninguém.
Marcelo Santos, por sua cooperação, recebeu uma sentença reduzida de 10 anos, evitando assim a acusação de homicídio em primeiro grau. Durante o julgamento, ele olhou repetidamente para Luísa, procurando algum sinal de perdão em seus olhos. Ela manteve o olhar fixo à frente, recusando-se a dar-lhe sequer essa satisfação. Ao saírem do tribunal, uma chuva de flashes e perguntas de jornalistas os recebeu. Eduardo protegeu Luísa com um braço enquanto abriam caminho para o carro que os aguardava. Como se sente sabendo que a assassina de sua irmã finalmente vai pagar? Gritou um repórter. É verdade que Marcelo Santos era seu namorado? Perguntou outro. Planejam reivindicar a fortuna Montenegro? Acrescentou um terceiro, enquanto as portas do carro se fechavam atrás deles. A sabotagem do carro de Helena foi meticulosamente planejada por Luísa para parecer um acidente. Horrorizada, Luísa levou a mão à boca, e eu também o fiz ao descobrir. Marcelo tinha sido designado para te vigiar, garantido que nunca descobrisses a conexão com Helena. Mas quando nos conhecemos no restaurante, todo o plano desmoronou. Um médico saiu da sala de emergência, onde tinham levado Alberto, um parente do Sr. Montenegro. Eduardo respondeu automaticamente: Como está? O médico informou: ele sofreu um infarto severo. Estamos fazendo o possível, mas devem se preparar para o pior. Sua idade e condição cardíaca prévia complicam o prognóstico. Eduardo sentiu a mão de Luísa procurando a sua, um gesto simples de solidariedade que significava tudo naquele momento. Apesar de Alberto ter sido cúmplice por omissão, continuava sendo o avô de Sofia, o homem que tinha amado Helena à sua maneira. Posso vê-lo? Perguntou Luísa, surpreendendo Eduardo. O médico assentiu. Apenas um momento, ele está semi-inconsciente. Eduardo observou Luísa entrar sozinha no quarto. Através do vidro, viu-a se aproximar da cama e segurar a mão de Alberto. O idoso abriu os olhos, e Eduardo pôde ver em seu rosto o choque de ver Helena, não Luísa, ao seu lado. Observou como os lábios de Alberto formavam a palavra, perdoa-me, e naquele instante, Eduardo soube que Luísa, com toda a sua força e compaixão, era verdadeiramente família. Não pelo sangue que partilhava com Helena, mas pelo coração que batia com a mesma generosidade. A cena mudou para a sala de interrogatórios da Polícia Federal, onde... Título: Revelações *INT. Quarto de hospital, dia Luísa assente, perdida em seus pensamentos. Luísa, sabes? Quando o vi naquela cama de hospital, tão vulnerável, não consegui odiá-lo. Deveria. Parte de mim sabe que deveria odiá-lo por me abandonar, por escolher a Helena em vez de mim, mas é o último elo com as minhas origens. Eduardo assente, compreensivo. Eduardo, eu entendo. E é o único avô que Sofia conhecerá. Luísa Regina irá para a prisão se houver justiça neste mundo. A menção de Sofia provoca um pequeno sorriso no rosto de Eduardo. Eduardo, ela está com a dona Conceição. Eu disse que estavas ajudando a resolver um problema muito importante sobre a mãe dela. Ela disse que estava orgulhosa da sua tia Luísa. Luísa sente as lágrimas se formando nos seus olhos. No meio de toda essa loucura, a aceitação de uma menina é a âncora que ela precisa. O telefone de Eduardo toca. É Danilo. Eduardo, depois de uma breve conversa, encontraram algo na mansão dos Montenegro. Um compartimento secreto no escritório da Regina continha documentos sobre a mãe biológica das gêmeas. Nossa mãe. Luísa inclina-se para a frente, subitamente alerta. Luísa, ela está viva? Eduardo, não sei. Danilo diz que os documentos indicam que era uma imigrante colombiana chamada Isabel Restrepo, que trabalhava como empregada doméstica para uma família amiga dos Montenegro. Luísa Isabel. Saboreando o nome, minha mãe chamava-se Isabel. Eduardo observa Luísa enquanto ela processa essa nova informação. Cada revelação é ao mesmo tempo um presente e uma ferida, o conhecimento que sempre procurou, tingido com a tragédia do passado. Tudo o que tinha perdido. O mundo havia mudado tanto que era difícil imaginar voltar à antiga rotina. Acho que é hora de seguir em frente, disse o restaurante com o qual sempre sonhara em abrir.
Agora posso tornar isso realidade. Fico feliz por você. Um silêncio se seguiu, carregado de significado. Eduardo, começou Luísa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. O que há entre nós? Eu sei, interrompeu suavemente. É complicado. Olho para você e vejo alguém que amou profundamente minha irmã, alguém que ainda a ama. E olho para você e vejo a pessoa que trouxe um pouco de luz de volta às nossas vidas. Mas também vejo o rosto dela, seus gestos. Luísa assentiu, compreendendo perfeitamente. Qualquer relação entre eles sempre estaria à sombra de Helena. E Sofia ficaria ainda mais confusa, acrescentou Eduardo. A decisão estava tomada sem necessidade de palavras. Seu vínculo seria familiar, não romântico, tia e sobrinha, cunhados, uma família unida pela dor e pelo amor, mas não da maneira que em outras circunstâncias poderia ter sido. Sempre estarei aqui para você e para Sofia, prometeu Luísa. Eduardo segurou sua mão, um gesto que se tornara natural entre eles. Eu sei, e nós sempre estaremos aqui para você. Sob as estrelas de São Paulo, duas almas feridas encontraram uma paz que nenhum dos dois havia acreditado ser possível. Não era um final perfeito, mas era real, e por agora, isso era suficiente. O restaurante Duas Estrelas brilhava com luzes cálidas numa noite de verão, localizado em um prédio renovado no bairro. Sob o céu estrelado de São Paulo, uma família se reunia, unida pela dor, pela perda e pela redenção. Não era o final feliz dos contos de fadas, mas, como refletiu Eduardo, era melhor porque era real. Não era perfeito, estava cheio de cicatrizes, lembranças agridoces e ausências permanentes. Mas nesta noite, isso era mais do que suficiente. Amigos, o que acham desta história impactante sobre um milionário, uma garçonete idêntica à sua falecida esposa, e os segredos sombrios que foram revelados? Se essa narrativa os cativou tanto quanto a mim, não se esqueçam de deixar seu like, comentar o que mais os impressionou nesta história de família, segredos e redenção, e compartilhar este vídeo com amigos e familiares que apreciam reviravoltas inesperadas. Se desejarem descobrir mais histórias fascinantes onde o destino, a família e o segredo se entrelaçam de maneiras surpreendentes, não hesitem em se inscrever em nosso canal. Adoraríamos saber de que país estão nos assistindo hoje: México, Argentina, Colômbia, Espanha, ou outro canto do mundo hispânico. Contem-nos nos comentários. Título: Encontro sob as estrelas **INT. Restaurante, 2 estrelas, noite Luísa serve bebidas enquanto um ar de nostalgia envolve o ambiente. Luísa lembram que dia é hoje? Sofia o rosto iluminado, o aniversário do dia em que nos conhecemos. Quando você disse que eu parecia com a mamãe no restaurante. Luísa sorri com calor. Exatamente, pequena. Pequeno gênio. Passaram-se 5 anos desde então. Eduardo levanta seu copo, refletindo o brilho das estrelas em seu olhar. Eduardo pelos encontros inesperados que mudam nossas vidas. Luísa e pela família que encontramos. Sofia levantando seu copo de cidra, por Helena, que de alguma forma nos reuniu a todos. Por mamãe. Os copos são erguidos sob um céu estrelado, as mesmas estrelas que inspiraram o nome do restaurante, Duas Estrelas, em homenagem às duas irmãs. CENA cortada, *INT. Prisão de regime semiaberto, dia Regina Montenegro, com 70 anos e saúde frágil, recebe poucas visitas, apenas de seus advogados. Seu império financeiro desapareceu de suas mãos. *INT. Clínica de reabilitação, dia Alberto Montenegro, em terapia intensiva, recuperou parte de sua mobilidade e fala. Luísa e Sofia o visitam regularmente. Uma relação que começou desconfortável se transformou em um vínculo genuíno, baseado no perdão e no desejo compartilhado de reconstruir algo positivo da tragédia. *INT. Prisão Federal, dia Marcelo Santos cumpre sua sentença. Todos os anos, no aniversário da morte de Helena, ele envia uma carta de desculpas para Luísa. Ela as guarda, sem responder, como lembrete de que até as decisões mais terríveis têm consequências que se estendem.
Luísa havia usado parte do Fundo Fiduciário Montenegro para financiar pesquisas dedicadas a reunir famílias separadas. Através desse trabalho, ela descobriu a sua mãe biológica, Isabel Restrepo, tinha falecido anos antes na Colômbia, mas também tinha meio-irmãos vivos que agora faziam parte da sua família alargada. Eduardo continuava à frente da sua empresa imobiliária, mas tinha reestruturado a sua vida para passar mais tempo com Sofia. Embora o vazio deixado por Helena nunca desaparecesse completamente, ele tinha aprendido a construir uma nova vida em torno desse espaço. Dona Concepción continuava a ser o pilar da casa Mendes, agora mais como avó honorária do que como empregada. Sofia florescia. A menina que uma vez apontou para uma empregada e mudou o curso de tantas vidas, agora crescia rodeada de amor, com a memória viva da sua mãe refletida nos olhos da sua tia, e um pai que finalmente tinha aprendido a sorrir de novo. Naquela noite, enquanto a celebração no terraço continuava, Eduardo observava Luísa e Sofia a rir juntas. A semelhança entre tia e sobrinha era notável, mas já não era dolorosa. Em vez disso, Eduardo via nessa semelhança uma espécie de continuidade, uma promessa de que algo de Helena viveria através destas duas pessoas que tanto amava. Em que estás a pensar? Perguntou Luísa, notando o seu olhar contemplativo. Estou a pensar que às vezes os finais mais dolorosos podem dar origem a novos começos que nunca teríamos imaginado, respondeu Eduardo. Luísa sorriu, compreendendo perfeitamente. Um silêncio desconfortável tomou conta da mesa. Tinham tentado proteger Sofia dos detalhes mais sórdidos. Mas a cobertura midiática do julgamento tornava impossível esconder tudo dela. Sim, querida, respondeu Luísa suavemente. Sua avó fez algo muito errado, mas agora ela não pode mais fazer mal a ninguém. Sofia assentiu, processando a informação. E você é minha mãe agora? Perguntou, olhando para Luísa com olhos inquisitivos. A pergunta impactou a todos com sua inocência e clareza. Não, Sofia, respondeu Luísa, segurando a mãozinha da menina. Eu sou sua tia. Sua mãe sempre será sua mãe, mesmo que não esteja mais aqui. Mas você se parece com ela, e eu te amo muito, como ela fazia. Eu te amo muito, confirmou Luísa, mas não posso substituir sua mãe. Ninguém pode. O que posso fazer é contar histórias sobre ela, ajudar você a lembrar dela e estar ao seu lado sempre que precisar de mim. Sofia pareceu satisfeita com essa resposta e retomou sua sobremesa com renovado entusiasmo, deixando para trás por um momento o mundo dos adultos. Mais tarde, quando Sofia já estava dormindo, Eduardo e Luísa se sentaram na varanda com taças de vinho na mão. Você foi incrível com ela, comentou Eduardo. É fácil, ela é uma criança maravilhosa, respondeu Luísa. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Nos últimos meses, haviam desenvolvido uma relação difícil de definir, mais do que amigos, unidos pela tragédia e pela descoberta, mas sempre cuidadosos para não ultrapassar certas fronteiras. O que você vai fazer agora? Perguntou finalmente Eduardo. Voltará para seu apartamento? Luísa considerou a pergunta, refletindo sobre o rumo que sua vida tomaria. Título: Uma noite em Magdalena **INT. Restaurante Magdalena. Noite Magdalena havia se transformado em um dos lugares mais cobiçados da cidade em apenas 2 anos. Luísa Oliveira, com seu elegante uniforme de chefe, saiu da cozinha para cumprimentar os clientes especiais na mesa do canto, Eduardo, agora com 45 anos, e Sofia, que acabara de completar 11 anos. Sofia usava um vestido que havia escolhido especialmente para a ocasião. Sofia entusiasmada, tia Luísa, os raviolis estavam deliciosos. Sofia levantou-se para abraçar Luísa. Luísa, surpresa e feliz, fico feliz que tenha gostado, chefe em treinamento. Aos finais de semana, Sofia passava horas na cozinha do restaurante, aprendendo os fundamentos culinários sob a orientação de sua tia. Eduardo, levantando seu copo de vinho, parabéns pela estrela Michelin. Helena estaria orgulhosa. A menção a Helena já não trazia a dor aguda de antes. Com o tempo, eles aprenderam a honrar sua memória sem que a tristeza os dominasse.
Luísa, com um brilho nos olhos, tem uma surpresa para mais tarde, mas primeiro, a sobremesa especial que Sofia ajudou a criar na semana passada. Luísa voltou para a cozinha enquanto Eduardo observava sua filha, surpreso com como o tempo passava. A cada dia ela se parecia mais com Helena, mas tinha uma centelha única, uma mistura perfeita de seus dois pais e da influência positiva de Luísa em sua vida. *Ext. Terraço do restaurante NTE. Noite depois de fechar o restaurante, os três subiram ao terraço. Luísa tinha preparado uma pequena celebração privada com velas, uma garrafa de champanhe para os adultos e cidras sem álcool para Sofia.